Olá, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no nosso videocast Conexão e Transformação. E nesse momento, no quadro Pílulas do Conhecimento. Trabalhando um pouco da nossa metodologia, vou fazer uma retrospectiva para que a gente possa entender um pouquinho mais para quem está chegando agora e para quem já estava, para rememorar, relembrar, para que nós possamos entrar no novo assunto onde iremos aprofundar. Então, a metodologia desse ano do Instituto Flamboyant é a herança que eu quero deixar para o mundo, que foi dividida em 3 pilares: eu, o outro e o mundo. Nós já trabalhamos o pilar do eu e agora entramos no pilar o outro: empatia, respeito e compaixão. Analisando, parecem valores muito similares, mas na verdade, apesar de similares, eles têm muitos pontos de diferença e eles trazem para nós também um processo de complementariedade entre eles. Como que nós podemos respeitar alguém se nós não nos colocamos no lugar dessa pessoa? Muitas vezes, a empatia, ela precisa ser sentida primeiramente para que o respeito se faça necessário. Quando eu entendo o lugar do outro, eu começo a compreender que o outro talvez não esteja dentro da mesma perspectiva que a minha. E para compreender o outro do seu próprio lugar, é de extrema importância a empatia, a capacidade de me colocar no lugar do outro, de tentar compreender a sua história. Muitas pessoas equivocadamente acreditam que a empatia é olhar para a situação do outro e muitas vezes dizer: se eu estivesse em seu lugar, talvez eu fizesse isso. Isso não é empatia e tampouco é respeito, porque eu estou olhando o lugar do outro da minha perspectiva, do meu ponto de vista. Quando eu consigo compreender que o outro tem uma realidade diferente da minha, uma cultura, uma família, os hábitos sociais, os princípios que nortearam toda a sua educação, seja ela ideológica, religiosa, emocional, eu vou conseguir compreender que ele faz aquilo que ele aprendeu a fazer. Então, eu consigo perceber que todas as suas ações, elas acontecem desse ponto de vista onde ele foi criado, onde ele se desenvolveu, onde ele aprendeu a viver. Então, talvez eu consiga compreender que o termo marginalidade, por exemplo, não quer dizer bandidagem. Quer dizer que é uma pessoa que está à margem de uma sociedade. E aí eu trago para uma reflexão nossa que ela foi excluída. Se ela foi excluída, um movimento muito forte e talvez inconsciente seja o de pertencer, de fazer parte. Talvez a maneira como ela tenha aprendido a ser vista seja se tornar violenta. Então, alguém que está à margem da sociedade, muitas vezes um marginal, ele se torna violento dentro de uma perspectiva de ser visto. E aí você pode estar se perguntando: Lívia, então você quer dizer que a gente deve aceitar estupros, assassinatos? Não. Mas que eu devo tentar compreender o que levou essa pessoa a chegar nesse lugar e que ela, sim, de acordo com as leis, ela vai ter que cumprir uma sanção. Mas o que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo para acabar com essa marginalidade? Talvez para retirar essas pessoas desse lugar de onde elas estão e onde elas aprenderam a se tornar violentas numa perspectiva de serem vistas, de pertencer. Quando nós observamos o lugar do outro e entendemos que eu não preciso converter o outro à minha religião, porque ele foi criado dentro de uma religião a qual ele se sente pertencente e que a minha me coloca nessa mesma condição. Me traz paz, tranquilidade, mas o que é bom para mim nem sempre é bom para o outro. O mesmo medicamento que pode salvar a vida de uma pessoa, se a outra tiver uma reação alérgica a qualquer componente químico em que esteja naquele medicamento, ela pode morrer, pode causar a sua morte. Então, eu não preciso tentar convencer ninguém
a professar a mesma religião que eu, escolher o mesmo caminho que eu, votar no mesmo candidato que eu. Então, quando eu entendo que o outro tem o direito de ser como é, eu estou tendo empatia, eu consigo me colocar no lugar dele, porque eu não gostaria também que ninguém me convencesse a ser de forma diferente do que eu sou. E por um outro lado, eu consigo respeitar as escolhas daquela pessoa. Então eu consigo ver o outro na sua integridade. E aí é onde entra a compaixão, que é um sentimento muito diferente de dó, de pena, de piedade. Enquanto a dó, a pena e a piedade colocam a pessoa num patamar abaixo do que ela é, abaixo do que ela consegue, às vezes quando a gente olha e diz, coitadinho, é como se eu me colocasse um pouco acima, ainda que de forma inconsciente. Mas quando eu olho para o outro e percebo que ele necessita da minha ajuda, eu vou lá e eu ajo com paixão. Eu tenho paixão pela possibilidade de prestar um auxílio à pessoa. E nem sempre esse auxílio ele virá somente numa questão financeira, como muitas vezes nós compreendemos. Eu fiz a minha parte. Quando vieram me pedir ali no sinaleiro, então eu dei um dinheiro para aquela pessoa. Ou, não, eu ando com comida dentro do carro, então eu dei um pacote de bolacha ou uma cesta básica. Mas e aí? Será que isso vai sanar a fome de alma dessa pessoa? Será que é só uma pessoa carente financeiramente que precisa dessa compaixão da nossa parte? E aí eu te pergunto, para a gente fazer uma reflexão juntos aqui, ouvir alguém é possível? Sábado passado, em uma capacitação com os professores e atores do Instituto Flamboyant, nós discutíamos essa questão. E foi trazida à tona a lembrança de um texto do Rubem Alves, que foi psicanalista, que foi teólogo, onde ele trazia como tema escutatória, dizendo que nós precisamos aprender a escutar muito mais do que a falar, que existem muitos cursos de oratória por aí, ensinando as pessoas a se manifestarem, mas que deveriam haver muitos cursos de escutatória. As pessoas, às vezes, só querem ser ouvidas. E muitas vezes nós não temos empatia e respeito no momento onde a pessoa começa a desabafar sobre a sua dor, imediatamente a gente quer dar lição de moral, a gente quer, muitas vezes, sem perceber, competir qual dor é maior. Então, alguém vem falar que perdeu uma pessoa querida. Cara, mas também ano passado eu perdi minha avó, minha tia, durante a pandemia eu perdi 5 parentes. Não é uma disputa. Será que eu estou tendo a possibilidade de ouvir, de escutar? Porque nesse momento, através da compaixão, eu acolho a dor do outro. E muitas vezes uma pergunta diz muito mais do que uma narrativa. Como você se sente com essa história que você me contou? Como eu posso te ajudar? Às vezes essa simples pergunta traduziria muito mais empatia, respeito e compaixão do que meramente sabe, isso também aconteceu comigo e quando aconteceu comigo foi assim ou assado. A dor da pessoa já está grande demais. Muitas vezes essa pessoa precisa ser ouvida. Então, se eu consigo ter empatia e respeito, eu consigo entrar num ambiente de compaixão onde eu vou, além de me solidarizar com a dor do outro, eu vou compreender em qual contexto ele necessita de ajuda. E aí sim, eu vou ajudar pontualmente naquele nível. E é diferente dessa ajuda compulsiva, onde muitas pessoas estão num processo de fuga do eu, né? Fugindo de si mesma, para não olhar para os seus problemas, se tornam ajudantes de plantão. Então saem interferindo na vida de todas as pessoas, buscando muitas vezes não olhar para os seus próprios problemas. Existem algumas ordens que nos ajudam a ajudar, que nos direcionam um potencial de ajuda maior. Bert Hellinger,
o criador das constelações familiares, um grande terapeuta alemão que faleceu em 2019, no seu livro Ordens da Ajuda, ele traz algumas reflexões importantes para isso. E eu percebo que elas estão repletas de compaixão. Quais as ordens para uma ajuda efetiva, para talvez essa compaixão ser exercida na sua totalidade? Primeiro, esperar o outro pedir. Nós acabamos de falar sobre os ajudantes de plantão. Se eu chego interferindo na vida da pessoa, isso não é ajuda, isso é invasão. Quando o outro me pede, ele sabe que está precisando e ele sabe que talvez eu consiga ajudá-lo. Se o outro me pediu, eu tenho para dar o que o outro me pediu? Às vezes alguém vai chegar aqui hoje e me pedir R$1 milhão. Eu não tenho esse dinheiro. Então não adianta eu querer falar para ele assim, eu te dou um prato de comida, serve? Ou se alguém me pedir um prato de comida e eu não tenho na hora, eu tenho uma garrafa de água, eu dar uma garrafa de água para tentar matar a sede. Então eu tenho para dar o que o outro está me pedindo? Terceira ordem da ajuda. Se eu der, não vai me fazer falta? Então eu vou desvestir um santo para vestir o outro. Eu preciso que você cuide dos meus filhos. Aí eu deixo os meus sozinhos para cuidar do filho do outro. Isso é uma ajuda efetiva? Não. Quarto, ajudar dentro do que o outro pediu. Então, se ele me pediu um prato de comida e eu tenho e não vai me fazer falta, eu dou. Ou eu divido com ele. E ajudar no contexto do ajudado. Não querer tentar trazer a pessoa. Isso permeia a empatia. Então, esse momento, dentro da nossa ideologia, nós estamos refletindo até o final de agosto sobre esses 3 valores essenciais que perpassam o olhar para o outro, sair de si e entender o outro dentro de todos os seus pontos de vista. E eu convido cada um de vocês a olhar para a sua vida e tentar perceber em que nível hoje você tem buscado trazer o outro para a sua vida, seja esse outro quem for, seu filho, seu esposo, sua esposa, seus pais, os colegas, os amigos e até mesmo os desconhecidos. E em que nível você se encontra de empatia, de respeito e compaixão? E se você quiser saber mais, continue conosco, porque nós aprofundaremos isso e traremos mais pílulas de conhecimento para compartilhar com vocês. Um grande beijo e até a próxima.